E vamos para a segunda parte da nossa aula, em que a gente vai entender agora não a transcrição, mas sim a tradução. Então, o nome ajuda a gente a entender. Transcrição significa que eu estou transcrevendo uma informação. Eu estou transcrevendo de DNA para RNA. Por isso que o nome é transcrição. Se eu pedir para você, transcreva o áudio desse vídeo, você vai ouvir o áudio e vai escrever. Então, você vai passar limpo isso. Você vai escrever novamente. Então, no caso da tradução, é quando eu estou decodificando isso, eu estou descobrindo qual é o código, o que o código significa. Por isso que é chamado de tradução essa próxima etapa. Pode fechar a porta? Pode fechar a porta, minha filha. Miau! Deixa o miau aqui comigo. Então, a tradução é quando a gente tem, na verdade, a síntese de proteína. A gente pode dizer que a tradução é a síntese de proteína, é quando eu estou sintetizando essa proteína. No início da aula, eu falei bastante sobre transcrição de RNA mensageiro, mas a gente não tem somente o RNA mensageiro, a gente tem outros tipos de RNA. O RNA mensageiro, como o nome diz, ele vai mandar mensagem. O que significa isso? Que ele vai transportar o código da proteína. Já o RNA ribossomal, ele faz parte do ribossomo, permitindo que o ribossomo entenda o que está escrito no RNA mensageiro. A gente tem também o RNA transportador. Esses três são os três principais tipos de RNA. RNA mensageiro, RNA ribossomal e o RNA transportador. O RNA transportador, ele tem o anticódon. Ele tem a sequência que vai encaixar no códon. E você acha, espera aí, códon e anticódon. O que significa isso? Eu tenho o código e o anticódigo, que é o que encaixa no código. Para cada anticódon, a gente tem um aminoácido. Então, quando eu olho o códon significa um aminoácido. Como que eu vou encaixar isso ali? Eu vou encaixar por meio do RNA transportador. Como o nome já diz, ele vai transportar os aminoácidos. Existem outros tipos de RNA, eles estão aqui com as suas funções, que depois vocês podem dar uma lida, mas todos eles têm uma importância para a gente aqui menor do que qualquer um dos três primeiros. Como eu mostrei anteriormente, para cada códon, para cada sequência, a gente tem um código de 3 letras, que vai me dizer qual é o aminoácido. Então, quando a gente falou que o AUG era o código da metionina, significa que tem um RNA transportador que carrega a metionina, que se encaixa no AUG. Sérgio, agora eu estou começando a entender melhor isso daí. Tá? O AUG é o código. O anticódigo, ou anticódon, ele está lá no RNA transportador. Então, essa imagem, eu gosto dessa imagem porque ela simplifica o que está acontecendo. Eu tenho aqui um filamento de RNA mensageiro. Do lado esquerdo, a gente tem o código de início, que é o código da metionina. Tem todos os demais códigos aqui no meio do caminho, até que chega no código de parada. Quando chega no código de parada, significa que essa proteína já está sintetizada. Então, a parte pequena do ribossomo, a subunidade pequena do ribossomo, o ribossomo tem 2 subunidades, a subunidade menor se encaixa no RNA, e agora vem o RNA transportador. Isso aqui é o aminoácido, e essa coisa toda aqui, que parece uma chave, é o RNA transportador. Ele tem a sequência com as 3 bases nitrogenadas que vão encaixar ali, e ele carrega um aminoácido específico. Ele não carrega qualquer aminoácido, ele só carrega o aminoácido compatível com esse código. Então, não tem RNA transportador que carrega todos os aminoácidos. Não, ele vai carregar só aqueles que são específicos, de acordo com o seu código.
aleatoriamente, esse RNA transportador ele vai se encaixar ali. Então, lembra que eu falei que ele tinha, que o código de início era o AUG? AUG é o código que está lá no RNA do RNA mensageiro. O RNA transportador ele vai ter o código complementar. Então, o que significa isso? Ele vai ter o código UAC, porque o UAC se liga no AUG. Então, são dois pares, só tem dois pares. Tem o par AU, ou UA, né, que aí só está mudando a ordem, e tem o par GC, ou CG. Então, o C sempre vai se ligar ao G, e o A sempre vai se ligar ao U. Então, esse é o anticódon. Se o código é AUG, o anticódon vai ser UAC. Sérgio, preciso decorar isso? Não, é só para vocês entenderem que tem o código e o anticódigo. E o anticódigo ele se encaixa certinho ali. Vamos lá. Depois que o primeiro aminoácido chegou, e o primeiro aminoácido é sempre a metionina, ele se encaixou ali no código de início, a gente vai ter o ribossomo todo, que agora já está com uma proteína maior aqui, com a subunidade grande do ribossomo, ele vai se deslocar 3 bases nitrogenadas, ou seja, ele vai passar para o próximo código, para o próximo códon. O próximo códon é de algum aminoácido. Qual? Depende da sequência aqui. Esse próximo aminoácido ele vai chegar e ele vai ser ligado ao aminoácido que estava ali antes. Quando isso acontecer, eu vou gastar energia para fazer essa ligação covalente e o ribossomo ele vai se deslocar mais 3 posições. E ele vai se deslocando. Conforme ele vai se deslocando, ele vai produzindo essa proteína aqui com cada um dos aminoácidos na ordem que está estabelecida no RNA mensageiro. Ordem essa, sequência essa, estava contida essa informação lá no DNA. Então, a informação para a sequência dos aminoácidos de uma proteína está presente no DNA. Essa informação só é transportada pelo RNA. O ribossomo serve como a organela, a estrutura que vai permitir as conexões entre os aminoácidos, ou seja, as ligações peptídicas. E para isso acontecer, a gente tem ali o RNA transportador trazendo os aminoácidos na sequência correta. Se chegar um RNA transportador ali que não está na vez dele, ele simplesmente não vai conseguir se encaixar, o ribossomo não vai ligar o aminoácido que ele está trazendo. Ele só vai ligar o aminoácido se tiver na sequência correta. Isso vai acontecendo até chegar o códon de parada, o códon stop. E aí o códon de parada permite a ligação da proteína de desacoplamento, de separação, que é release factor, e isso vai fazer com que todo o conjunto se separe. Então, ele vai lá e separa tudo e sobra a proteína ali. A proteína está pronta. Essa proteína pode ser uma proteína de citoesqueleto, pode ser qualquer tipo de proteína, pode ser uma enzima, pode ser uma proteína estrutural, pode ser actina, pode ser miosina. Tem diversos tipos de proteína que a gente produz na célula e essa proteína ela pode inclusive ser modificada. Essa modificação ela vai acontecer lá no complexo de Golgi ou complexo golgiense. Perguntas. Meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, vou colocar o vídeo de novo para vocês. Deixa para correr depois. Oi? A pergunta, posso correr agora desesperadamente ou deixa para correr depois? Vamos lá, vou compartilhar minha tela. Tá bom, pelo raciocínio de uma pergunta, Sérgio. Vamos lá. Vou botar o vídeo
De novo, agora, desde o início, você já entende, já passei as explicações todas do que está acontecendo. A gente vai assistir o vídeo, vamos debater aí em cima do vídeo, vamos contextualizar isso tudo. Tá? Então, aqui a gente tem, ó, intestino, vários nutrientes chegando que precisam ser digeridos. Então, essa célula do intestino precisa produzir essa enzima que vai digerir. Como que ela vai produzir? Ela vai produzir essa enzima com base nas instruções de fabricação que estão no DNA. O DNA contém o gene, que é a sequência de bases nitrogenadas, a sequência de letrinhas que vai permitir a síntese da proteína. Para essa informação que está no DNA chegar até o ribossomo, a gente precisa de um RNA, que é o RNA transportador. Como o nome está dizendo, vai fazer o transporte dessa informação, dessa proteína, para sintetizar essa proteína. Duas regiões importantes do DNA, a região promotora e a região final, a região términa. Né? No meio do caminho eu tenho o gene esse que vai me dar a informação da proteína que eu preciso sintetizar. Isso está acontecendo no núcleo da célula. Então, o DNA que vai ser lido, ele precisa primeiro ser transcrito, o RNA mensageiro em sequência, ele vai ser lido para ter a síntese proteica. Então, primeiro vem a transcrição, que ocorre dentro do núcleo, e depois a tradução, que ocorre normalmente no citoplasma da célula. Lembrando que isso pode acontecer lá na mitocôndria também. Tá? Bom, filamento de DNA. Dá um beijo, boa noite do papai. Ai, te amo, minha gatinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai dormir. Boa noite. Então, para ter... Vou voltar aqui um pouquinho, que a gente teve a participação especial da Marina. Vamos lá. Para a gente ter a leitura do DNA, eu preciso que a RNA polimerase, ó, RNA, enzima, finalase, que sintetiza o polímero de RNA. Então, a RNA polimerase, ela vai primeiro se ligar, depois ela vai produzir o RNA mensageiro e depois ela vai desacoplar. Para ela se ligar, ela se liga na região promotora. A gente já fez um bom debate aqui e vimos que essa região promotora, ela pode ser regulada. Eu posso facilitar ou eu posso dificultar a ligação da RNA polimerase. A RNA polimerase se liga. A partir daí, a gente vai ter o início da síntese do RNA, ou seja, da transcrição. A RNA polimerase, ela pega as bases nitrogenadas que estão soltas ali no citoplasma, dentro do núcleo, tá? No nucleoplasma, melhor dizendo, e ela vai colocando isso, observem aqui, ó, na sequência correta. Aqui embaixo eu tenho o filamento de DNA, então tem T, G, A, e eu vou produzir um filamento de RNA que seja compatível, que vai encaixar certinho. Se, por exemplo, aqui eu tenho um G e vem um U ou um A para cá, não vai se ligar, só vai ligar se for um C. Então, dessa maneira, eu garanto que a sequência vai ser a mais correta possível. Porque se não for o par certinho ali, simplesmente não vai encaixar. Lembra que eu falei para vocês que tinham os pares? O C sempre vai se ligar com um G. Tá? E aí eu tenho esse par complementar, ou seja, esse filamento ele é um filamento complementar, mas se vocês forem parar para pensar, ele é praticamente idêntico ao outro lado da fita de DNA. Porque quando ela está fechada, observem que os pares eles estão formados aqui. Então, esse filamento de RNA ele é praticamente idêntico ao filamento complementar do DNA que ele leu. Tá? Detalhezinho, isso é só detalhe. Vamos lá. Tem a fase que vai alongando esse RNA mensageiro até o momento que chega na região do DNA que sinaliza
para a RNA polimerase que acabou. Ó, o gene acabou, terminou. Da mesma forma que tem uma região que sinaliza que deve começar, tem uma região que sinaliza que deve terminar. Esse RNA mensageiro que está aqui, ele vai ser agora, se for necessário, não é sempre que é necessário, se for necessário, algumas regiões que são que não vão configurar uma proteína correta, elas são removidas. Possíveis erros também, esse pedaço ele é removido, para que eu tenha somente a região correta. Ainda tem uma análise. Oi? Ainda tem uma análise ainda para ver se está tudo certinho. Tem uma análise. Essa empresa é muito eficiente, tanto é que a gente está há milênios aqui. É verdade. Milênios. Né? Esse RNA mensageiro sai do núcleo pelos poros, chega lá no citoplasma. Quem vai produzir a proteína é o ribossomo. Como? Respeitando os códigos, ele vai encaixando os RNAs transportadores na ordem correta e ligando, fazendo as ligações peptídicas. Um códon de início, AUG, que é o código da metionina. Isso aí eu só decorei porque é sempre o código da metionina, que é o do início. Ribossomo, a subunidade pequena se liga no RNA, vem o primeiro aminoácido, que tem o anticódon certinho para o AUG, e aí vai se encaixar. Quando ele se encaixar, vem a parte pesada, a parte maior do ribossomo, e vai se encaixar ali, e vai ter o complexo todo proteico, que é o ribossomo. Aqui, ó, encaixou certinho, não encaixou? Ó. O código do RNA era AUG, o código complementar vai ser UAC. Por que UAC? Porque U se liga sempre com A e o C sempre com G. Então, tem aqui AUG, complementar UAC. Próxima etapa. A parte pesada do ribossomo vai se encaixar. Ele tem o tamanho certinho aqui para se encaixar a cada 3 bases nitrogenadas, por isso que não tem erro. Tá? Encaixou aqui. Eu tenho o próximo códon aqui livre. Tá? O próximo códon está livre, vai vir o RNA transportador trazendo o aminoácido específico. Se o par for certinho, que os 3 pares forem certinhos, se ele se encaixar certinho, o que vai acontecer? Os aminoácidos serão ligados pelo ribossomo. Ah, Sérgio, veio um aminoácido aqui, um RNA transportador que não é o da sequência. O que vai acontecer? Ele vai bater ali, não vai conseguir se encaixar, ele vai embora. Simplesmente assim. Não é o certo? Beijo, abraço, segue seu caminho. Então, olha lá, se ligou, caminhou 3 posições, o RNA transportador que perdeu o aminoácido ali, ele vai embora, e aí vem outro. Esse próximo, ele vai, se for o correto, vão ligar os aminoácidos, caminha mais 3 posições, e assim vai sucessivamente até chegar no códon de parada. Quando chega no códon de parada, a gente tem tudo se desacoplando. Ou seja, desfaz tudo, a proteína é liberada e fica tudo pronto para atuar novamente. Como que ocorre essa atuação novamente? Esse RNA transportador, que perdeu o aminoácido aqui, ele vai ficar vagando pelo citoplasma até o momento em que ele vai se encaixar com o aminoácido correto. A ligação aqui ela é específica. Não adianta vir com nenhum outro aminoácido. Se não for o aminoácido compatível com o código, ele não vai se ligar. Ele só vai se ligar se for compatível. É o compatível, legal. Se ligou, ele já vai poder se encaixar de novo num outro ribossomo. Então, esse RNA transportador ele é reaproveitado. Esse RNA mensageiro pode ser lido novamente. Eu não vou fazer um RNA mensageiro para uma proteína. Ele vai ser lido novamente. Na verdade, ele pode ser lido por duas RNA polimerases ao mesmo tempo.
Enquanto uma começou, já está lá no meio, vem outro ribossomo. Desculpa, falei RNA polimerase. Não é RNA polimerase, não, é ribossomo. Um ribossomo está ligado, começou a percorrer o RNA mensageiro, está lá no meio do caminho. Vem outro ribossomo, começa lá do início novamente. E aí isso vai em sequência. E aí eu vou produzir 2 proteínas ali ao mesmo tempo, não tem problema algum. Depois de algum tempo, esse RNA mensageiro ele vai ser quebrado, ele vai ser metabolizado e as suas bases nitrogenadas vão ser recuperadas para sintetizar outro RNA mensageiro. Então, esse processo ele vai se repetindo e vai se repetindo várias e várias vezes. O fator de ligação de encerramento, de término, também é reaproveitado. E eu tenho a proteína pronta ali para alguma função estrutural, enzimática, para algum hormônio. Se for uma insulina, por exemplo, isso daqui vai embora da célula. Saiu do retículo endoplasmático rugoso, por exemplo, pode ir para o complexo de Golgi para ser modificado, pode ir para o citoplasma, pode ir para ficar solto no citoplasma, pode ir para outras regiões. Se eu estiver falando, por exemplo, de uma insulina, ela vai no complexo de Golgi. Se eu estivesse falando de insulina aqui, ela vai para o complexo de Golgi, ela é modificada, tem pequenas rupturas ali para ficar a insulina pronta mesmo, porque ela começa como pré-pró-insulina, depois pró-insulina e depois insulina efetivamente. Aí ela vai ficar acumulada em vesículas esperando o momento para ser liberada, que é quando a glicemia está alta. Aqui no vídeo, ela está usando como exemplo uma proteína digestiva. Então, ela vai ser liberada ali em direção à luz intestinal para fazer a digestão daquele nutriente que está passando. E a enzima digestiva vai aleatoriamente se chocando com esse nutriente e vai digerindo esse nutriente. Pode ser amido, pode ser proteína, pode ser lipídio. Tudo bem? Ó, eu já coloquei para vocês o link do vídeo. O link do vídeo está aí disponível para vocês. Tá? Então, recomendo que vocês assistam novamente. Aí vocês vão falar assim, Sérgio, você não tem pena da gente, você colocou um vídeo em inglês e tal. Todos os termos que estão nesse vídeo ali, você pode... Uma dica é a seguinte, você coloca a legenda em português no próprio YouTube. Você vai lá e coloca a legenda em português, uma opção. Outra opção é você assiste o vídeo novamente com a gravação da aula. Ou assiste só a gravação da aula, que aí você vai ver a gravação da aula de novo e vai ver o que está acontecendo ali em cada momento. Tá? Uma outra opção é usar um dicionáriozinho, gastar um pouquinho do inglês aí, caso você tenha alguma formação em inglês. Tá? Mas não é necessário, você pode utilizar até uma ferramenta de tradução, que é o Google Tradutor. Né? Você pegar o seu celular. No celular a gente tem uma opção, essa é uma opção bem interessante, que é um aplicativo do Google, que é o Google Tradutor. Ele é muito legal porque ele tem essa opção aqui, deixa eu mostrar para vocês. O ícone é esse aqui, ó. Opa, deixa eu ver se ela vai focar. Deixa eu ver segundo, deixa eu ver como que eu faço aqui. Acho que é aqui. Efeito de fundo, nenhum. Não dá para ver, não, professor. Ele está dando para ver. O Google Tradutor, ele tem uma opção para você filmar, você aponta a câmera do seu celular para o que você está vendo, e aí ele traduz automaticamente o que está ali. Então, isso ajuda a resolver essa questão do inglês também. E o vídeo é uma boa opção para você rever isso animado, tá? Mas no slide a gente tem ali o passo a passo do que está acontecendo para você dar uma revisada. Tá?
Lembrando que aqui a gente tem na disciplina como principal objetivo entender o que está acontecendo no núcleo. Então, aqui na disciplina tem alguém com o microfone ligado aí, galera. Foi. Vamos lá. A gente tem aqui... Opa. A gente tem como objetivo aqui nessa disciplina entender o que está acontecendo no núcleo. Tem um monte de outros detalhes que estão por trás disso, não só em relação à genética, mas em relação a todos os processos, e isso vocês vão ver em outra disciplina. Mas aqui já tem uma base muito boa para você entender o que está acontecendo aí no interior da célula. Tá? Vale a pena dar uma lida, dar uma estudada nisso daí, porque vai ser importante lá para frente. Tá? Dúvidas? Dúvidas, perguntas? Se for procurar como pesquisa, eu escreveria o que no título? DNA e RNA, seria isso? Transcrição e tradução. Transcrição e tradução. Aí eu teria outras informações a mais. Assim, já deu para entender legal, só pelo vídeo já dá para entender legal o processo. O passo a passo ali, o que está acontecendo. E isso acontece em todas as células. Todas as nossas células fazem isso. Né? O que acontece é que tem algumas células que são células anucleadas. Por exemplo, a hemácia não tem núcleo. Deixa eu até parar o compartilhamento aqui. Algumas células não têm núcleo, como as células da superfície da pele, a parte mais externa do nosso corpo aqui na superfície da pele. Essas células elas já estão sem núcleo, já estão mortas, e aí nem faz muito sentido. Mas para a hemácia ela tem ali todas as suas enzimas, todas as suas proteínas produzidas previamente. Então, o que acontece? A gente produz tudo isso, depois essa célula perde o núcleo, e aí a gente tem uma célula nucleada. Então, ela não vai ter essa síntese proteica, porque a gente já tem um núcleo desfeito. Né? Mas, fora isso, todas as outras células elas estão passando por esse processo. A célula só não está fazendo isso, a célula só não faz isso quando ela está no processo de divisão celular. Mas isso a gente vai ver na próxima aula como que ocorre a divisão nuclear, a divisão do núcleo, a divisão do material genético, a divisão das células. A gente vai entender o que é mitose e meiose. Agora, me diz uma coisa. Esse processo ocorreu dentro do nucleolo, né? Não foi isso? Está no núcleo e foi dentro do nucleolo? Então, se não houver nucleolo na célula, ocorre ainda essa... Então, não. A célula sem nucleolo é uma célula que não consegue proteger o seu material genético. Uhum. A tendência é que você tenha mutações ali e isso acabe levando à morte da célula. É algo que a gente não chegou a tocar nesse assunto, mas a mutação, ela ocorre porque não tem uma sequência certinha de bases nitrogenadas. Cada código daquele, cada 3 letrinhas representa um aminoácido. Uma trinca, um códon, só vai representar um aminoácido. Não tem como ele representar 2 ou 3 ou 4 aminoácidos. Tem aminoácidos que são representados por mais do que um códon, isso a gente viu. Mas um códon, por exemplo, lá, o códon AUG, que é o códon da metionina. Se eu mudar a sequência, se essa sequência sofrer uma mutação e ao invés de ser AUG for AUU, eu já não sintetizo mais essa proteína. Esse é o problema da mutação. A mutação é quando a gente tem um dano do DNA em que eu retiro ou coloco uma base nitrogenada que não deveria estar ali. E se eu troco uma base nitrogenada,
a tendência é que essa proteína seja disfuncional. Porque eu estou perdendo a sequência de trincas ali. Se eu mudar um aminoácido ali, eu estou mudando a proteína. Se essa mutação acontecer num local em que tem o início ou o término da síntese proteica, acabou. Essa proteína vai ser inútil ou nem vai ser sintetizada. E se não tiver o códon de início, eu não começo a síntese proteica. Ok. Deixa eu fazer mais uma pergunta. A gente está pegando aí como aprendizado a questão da proteína, né? Esses mesmos processos ocorrem lá com carboidrato, com lipídio? Só com proteína? Só proteína. Carboidrato e lipídio é muito mais fácil de sintetizar. Uhum. Por exemplo, a gente viu que a gente consegue lá no fígado produzir glicose. Exato. A produção de glicose acontece com uma enzima modificando ali as ligações dos carbonos, só isso. Não tem todo esse processo regulatório, não. É muito mais simples. Ok. O adipócito, ele, por exemplo, ele pega ácido graxo e junta com glicerol e forma triglicerídeo. Então, eu preciso de uma enzima para fazer isso. É rápido, é simples. Agora, a síntese de proteína é um processo mais complexo, requer toda uma regulação. Por quê? Pensa comigo, se eu sintetizar um ácido, um triglicerídeo errado, não vai acontecer nada. Na prática, não vai acontecer nada. Eu tenho ali uma vez de ter um triglicerídeo, eu vou ter um diglicerídeo. Depois de um tempo, eu vou lá e coloco um outro ácido graxo, está tudo resolvido. Agora, se eu sintetizo uma proteína errada, a repercussão pode ser gigante. Se eu sintetizar uma insulina que não funciona, o sujeito fica diabético. Se eu sintetizar uma lactase que não funciona, ele tem diarreia ao consumir leite. E por aí vai. Então, por isso que tem tanto controle. A Luciana até enfatizou, não, depois ainda vai tirar o que tiver errado. Porque eu preciso de muito controle nesse processo, porque eu preciso que a proteína seja perfeita. Se ela não for perfeita, ela não vai atuar, ela não vai exercer sua função. Imagina uma cabeça de miosina que não consegue quebrar ATP. Eu não contraio o músculo. Se eu não contraio o músculo, o sujeito morre. Aí você pensa assim, por causa de uma proteína sintetizada errado, o sujeito vai morrer. Porque se ele não consegue contrair o músculo porque a cabeça de miosina não quebra ATP, ele não consegue respirar. Porque para respirar eu preciso de contração do diafragma. Exato. Aí ele não respira, não respira. É bem legal, né, Sérgio? Porque, diante de toda essa complexidade que você falou, tudo tem que encaixar direitinho, né? Tudo tem que Sim, encaixar direitinho, cara. Né? porque senão já era, não vai funcionar. E a chance, quando a gente pensa assim, deu errado, o sujeito vai morrer. Vai morrer adulto? Não, morre antes de nascer. Às vezes morre no... Porque aí, se deu algum problema genético e, por exemplo, a proteína, a actina, por exemplo, não tem sítio de ligação. Aquela parte da proteína não foi bem sintetizada porque teve um erro no processo. Se isso está acontecendo com todos os filamentos de actina, não tem contração muscular em nenhum músculo. E aí esse bebê morre. Nem chega a nascer, natimorto. Agora, Não é, até mesmo antes disso, ocorre um aborto espontâneo. Se for uma proteína relacionada com multiplicação celular, o feto nem se desenvolve, nem chega a virar feto. Então, uma parte dos abortos, simplesmente do sujeito não conseguir gerar um filho. Às vezes, é normal. Você para de utilizar o método contraceptivo e demora aí 2, 3 meses para poder ter a gestação. Às vezes não aconteceu porque teve algum erro genético ali. Teve até um encontro do espermatozoide com o óvulo e tal, mas o que aconteceu depois não permitiu a vida. Então, que é sempre por esse motivo que vai ter um aborto, que vai ter um natimorto e tal, mas
normalmente, um erro genético importante. Tem algumas proteínas que são muito chaves para a vida, são muito importantes para a vida. Se, por exemplo, não tem bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é uma proteína, sintetizada por esse processo que a gente viu. Se a bomba de sódio e potássio não funciona, acabou. Essa célula ela não faz, não tem vida. Sem bomba de sódio e potássio não tem vida. Agora, se é uma proteína, é uma proteína de citoesqueleto, talvez a célula até consiga sobreviver com algum erro em citoesqueleto. Vai ficar um pouco disfuncional, a forma vai ficar estranha, alguns tecidos vão sofrer mais que outros e tal, mas talvez consiga sobreviver. Seria sequela deixada por uma doença? Poderia ser. Normalmente, a gente tem situações como essa quando a gente tem a combinação de dois fatores. Um fator é uma predisposição genética, ou seja, algum erro genético que já vem se acumulando, mas não foi um erro crítico. E aí, na hora de formar gametas, esses gametas que foram formados, eles podem ter passado por alguma mutação e aí o produto final ficou inviável geneticamente. Por isso que, por exemplo, quando você vai fazer uma radiografia, dependendo do tamanho da radiografia, se for um homem, é colocado em cima do pubis aquela proteção de chumbo pesado para proteger os órgãos sexuais, ali, as gônadas, né? Por quê? Porque a radiação, no raio-x ali, provoca mutação, provoca alteração da sequência de bases nitrogenadas. Se chegar numa região de gene, errou. Se chegar numa região promotora, se a região promotora daquele gene não está funcionando, o gene não é lido. Se for na região que sinaliza o término da transcrição, eu vou transcrever um RNA gigantesco que não vai servir para nada. Então, isso é uma das hipóteses do porquê que a gente tem um DNA tão grande, sendo que a gente não tem genes em todo esse DNA. Tem várias regiões do DNA que são chamadas de regiões lixo. São sequências de bases nitrogenadas que não dão em nada, nem são lidas, não tem região promotora e tal. Uma teoria diz que é o seguinte, porque aleatoriamente essas mutações têm mais chance de pegar nessas regiões lixo, já que elas são muito numerosas. Isso aumenta as chances de vida. É uma teoria que eu acho até plausível. Talvez não seja por isso que existe essa região, mas essas regiões acabam servindo bastante para isso. Diz uma coisa, Sérgio. Coisas que eu estiver falando errado, a geneticista, né, que lida muito nessa área, não é isso? Eles já conseguem resolver esses problemas pelo avanço que a ciência já está, ou modifica, porque muito se fala em modificar DNA, mexer aqui e ali, eles já conseguem mexer em algo nesse sentido? Tem um monte de coisa que já dá para fazer. Como é que funciona isso? A engenharia genética, que é isso que você está perguntando, ela funciona por meio de vetores, né? Então, vou dar um exemplo que é super atual. Tem 2 tipos de vacina contra a Covid. Uma das vacinas é de RNA. Você não tem o vírus ali, você tem o RNA para produzir proteínas do vírus. Aí a sua célula vai produzir a proteína do vírus, porque chegou a informação pelo RNA, e o seu sistema imunológico, então, vai reconhecer, opa, essa proteína aqui é uma proteína que não é nossa, então produz anticorpos contra ela. Quando chega o vírus de verdade, já tem anticorpos, já tem a informação para produzir anticorpos contra essas proteínas do vírus. Então, essa é uma forma de manipular isso tudo, esses conceitos básicos que a gente está vendo em prol da nossa saúde. Uma outra forma, que é que provavelmente você pensou, é através da manipulação genética diretamente de alguns genes. Como é que é feito isso? A engenharia genética atualmente é feita da seguinte maneira. Você pega um vírus, o vírus ele tem a capacidade de depositar o seu material genético na nossa célula, na célula do hospedeiro. Aí você tira o DNA do vírus e coloca o fragmento de DNA que você quer incorporar à sua célula.
e aí você inocula esse vírus na pessoa. Esse vírus vai levar o gene que você quer que faça parte da célula da pessoa. Caraca, incrível. Assim, já tem uma série de genes que é possível fazer essa manipulação. São procedimentos caríssimos, né? Experimental mesmo, né? Mas eu vejo como um caminho muito promissor para a gente resolver algumas questões genéticas e de doença. Isso está bastante evoluído, né, em relação à fertilização. Já é possível pegar o espermatozoide e identificar se ele tem genes que são defeituosos e não utilizar esses espermatozoides, ou até mesmo o óvulo. Você faz a leitura do DNA, identifica se tem ou se não tem genes defeituosos e exclui aquilo dali. Tem como você identificar se o espermatozoide é um espermatozoide que carrega o cromossomo Y ou o cromossomo X. E aí você define o sexo do seu filho. Isso é antiético. É antiético você fazer a manipulação de genes dos gametas, né? Mas é teoricamente possível. Se acontece ou não, de verdade eu não sei, mas que é possível é. E esse tipo de manipulação pequena que eu estou mostrando para vocês, que é com gametas, já é muito mais fácil de fazer do que a manipulação por meio de vírus em células de pessoas adultas, né? Tem um filme, que é um filme antigo. Deixa eu escrever aqui. É um filme antigo, mas o criador do filme, ele foi um visionário. O nome do filme é Gattaca. O quê? É assim que se escreve. Deixa eu pesquisar no Ah, tá. Google. Isso, o filme é de 1997. Né? É um filme que vale a pena assistir esse filme, né? Com Jude Law, tem uma galerinha boa nesse filme. Eu não sei se tem algum em Netflix, alguma coisa assim, tá? Mas o Gattaca, ou Gattaca. Não vou falar. O nome é Gattaca Experiência Genética. De que é? É de 1997, mas é um filme muito, muito interessante de se ver. Por quê? Grey's Anatomy, menina. Não, Grey's Anatomy não. O lance é o seguinte, é um filme que eu vou contar só o que passaria no trailer, né? O Vincent Freeman, ele sempre sonhou em fazer viagem espacial, né? Um filme futurista, né? E para ser um piloto de nave espacial, as pessoas eram avaliadas pela sua genética. Então, seus genes eram avaliados para ver se você poderia ou não ser um piloto ou ter um determinado cargo, né? E aí o que acontece no filme é que ele se passa por um outro sujeito utilizando o material genético dele. Só que esse cara que fornece o material genético para ele sofreu um acidente, então ele é um cadeirante. E o filme todo se passa nesse cenário e tem várias cenas que não são cenas específicas do enredo principal, mas que fazem muito sentido para a nossa aula, como, por exemplo, um momento em que uma mulher ela vai a um local, né, para coletar da cavidade oral as células do homem que ela acabou de beijar, para saber se os genes dele são bons, para definir se vale a pena ou não ela investir nesse relacionamento com base no material genético dele. E as crianças nesse filme são todas produzidas por manipulação genética. Ninguém faz filho nesse método tradicional igual o que a gente nasceu, né? Então, é um filme muito legal de se ver. Tem algumas questões que... Oi? E assim, esse filme, eu não lembro de todos os detalhes do filme, mas quase tudo que acontece no filme é possível ser realizado hoje em dia. Quase tudo. Então, se vocês conseguirem assistir o filme, vale a pena.
Vale a pena. É um filme bem legal. Fica a dica aí pro final de semana. Dá uma fuçada aí nos streams, no YouTube, nos sites para baixar as coisas piratas e ver se consegue assistir esse filme. Se conseguirem baixar o filme, me passa, que aí eu repito para a galera nas aulas. Tudo certo? Certo. A minha pergunta foi nesse sentido para ir para esse lado mesmo, né? Porque é tão organizadinha a questão da genética que já tem tempo, né? Acredito que o professor lembra que teve até uma época que teve uma polêmica sobre manipulação genética, né? Que foi lá na época, teve até uma novela Clone, né? Que foi um tema que bombou no Brasil na época aí, que é a questão da manipulação genética, né? Havia os pós, os contras, e aí seria, no caso, mexer com essas pequenas partes, né, que o professor ensinou hoje. Então, a gente está aprendendo algo que a gente nem entendia, mas que via lá, ao menos eu, né, que eu via nos filmes, né? Sim. Os filmes de mutação aí, TG, que isso, né? E o nome do filme é Gattaca, porque são as letras usadas na codificação dos genes, né? GA. Poderia até ter outras letras aí, que é o U, né, que não aparece, mas por isso que tem esse nome, o filme. Ok. Vou até depois que eu encerrar a aula, vou dar uma pesquisada aqui para ver se eu encontro isso. Aqui no Google está dizendo que tem, ó. Tem no Amazon Prime, Google Play, Filmes e TV, Apple TV, YouTube. Mas, pelo visto, não tem Netflix, não. Eu vou ver se tem algum jeito de baixar esse filme aí. Tá ótimo? Dúvida, gente? Perguntas? Fui. Gente, ó, vou encerrar a gravação aqui e a gente se vê na... Beijo, abraço.